Fala pessoal, beleza? Vamos falar aí dos jogos desse sábado, 15 de junho. Temos 3 apostas aí para a Eurocopa e 2 apostas para o Brasileirão, beleza? Começando aí com Espanha e Croácia, nosso primeiro jogo aí que a gente vai falar. A Espanha é a favorita para o confronto, né? Aqui na opinião da casa de aposta e também na opinião em geral, tem 1,90 de odd para essa partida. E assim, por mais que a Espanha seja a favorita, eu não concordo com essa odd. Ela é favorita? É. Tem mais time que a Croácia? Tem. A Espanha pode se dar o luxo aí de não convocar o Llorente, do Atlético de Madrid, que é um jogador super versátil, de muita qualidade, o Cook, que veio de uma temporada excelente. Então, a Espanha tem mais opções do que a Croácia. No entanto, eu não acho que é um gap muito grande de qualidade, sobretudo futebol apresentado desses times, né? Acredito que a Espanha está na briga, né, pelo título também, deve se classificar. A Espanha é tricampeã da Eurocopa, né, junto com a Alemanha são as duas maiores campeãs, mas acredito que essa odd deveria estar mais ou menos 2,25, 2,30 para a Espanha, né? Não esse 1,90 que aparece aí. Beleza? A Croácia é uma equipe muito concisa, uma equipe que em Copas do Mundo sempre faz boas campanhas, é um time difícil de ser batido, um sistema defensivo muito bem montado, né? Eu acredito que esse jogo é muito mais equilibrado do que a casa de apostas está pensando, tá bom? Então a gente vem aqui na nossa casa de aposta parceira, Estrela Bet, para dar uma olhada nas odds disponíveis para a gente, né? Não estou logado aqui ainda. Vamos lá. Aqui está a aposta do vídeo anterior. Gente, a questão é a seguinte. A Croácia pode até perder a partida, a Espanha pode ganhar o jogo, mas eu acredito muito mais numa questão equilibrada, como eu falei para vocês. Então, o que eu acredito aqui? Dá para a gente apostar no handicap asiático mais 1 para a Croácia. O que é handicap asiático mais 1? Basicamente, a gente está dando uma dupla chance para a Croácia, né? A gente está apostando na Croácia. Se ela vencer ou empatar, a gente ganha. E se a Croácia perder por 1 gol, a gente tem a nossa aposta devolvida, certo? Então a gente só vai ter o head se a Croácia perder por 2 gols de diferença, o que eu particularmente não acredito, tá bom? Acredito que a Croácia pode ganhar, pode empatar e pode perder por até 1 gol, e nesse caso a aposta é devolvida, tá bom? Então, 1,47 aqui, a gente apostando R$100, vai dar um retorno potencial de R$ 47,60, né? Vai dar quase meia unidade a mais, correto? E essa é a nossa aposta para esse jogo. Vamos pegar aqui no bilhetinho e já separar. Qual o palpite aqui? Croácia mais 1 gol asiático, né? De repente eu faço um vídeo só explicando o que é gol asiático para a galera que ainda não sabe, né? Quem tá nas trincheiras aqui das apostas esportivas já está bem familiarizado com isso, beleza? Vamos falar desse outro jogo aqui, Itália e Albânia. Esse jogo aqui me trouxe uma leve dor de cabeça, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, Euro 2024, muito simples, tá bem, gente? O sistema da Estrela Bet é um sistema muito tranquilo de mexer. Também no vídeo anterior dá para ver a facilidade que é você montar uma aposta, né? Mas vamos lá, Itália e Albânia. Gente, a questão aqui é a seguinte. Eu acredito que a Itália é favorita para o jogo. Acredito que a Itália vai vencer a partida. A seleção da Albânia não é uma seleção ruim. Vamos abrir aqui até na própria plataforma do Google mesmo, não tem problema. Albânia, seleção. Própria plataforma do Google. Aqui a gente percebe o seguinte. Ele é um time que faz gols, mas esses gols eles vêm contra seleções muito mais fracas, né, do que a média da Eurocopa. Liechtenstein, Azerbaijão, né? Quando a Albânia enfrenta seleções um pouco superiores, já tem resultados piores. Perdeu de 3-0 para o Chile, que hoje em dia não é uma seleção assim tão forte. Perdeu de 1-0 para a Suécia, né? Empatou com a Moldávia, empatou com as Ilhas Faroe, né? É capaz de vencer, tá? É um time que dá dor de cabeça de vez em quando. Cadê? Venceu a Bulgária, a República Tcheca venceu, empatou e venceu a Polônia. Não é um time
bobo, não é uma seleção boba. No entanto, é uma seleção que sempre vai melhor contra outras seleções muito mais fracas. Quando enfrenta uma seleção maior, costuma perder, né? Uma partida aqui em novembro de 2022, né, já faz 1 ano e meio, não é tão parâmetro assim, mas entre essas duas seleções acabou com 3-1 para a Itália, tá bom? Nessa sequência toda de jogos, né, sempre que pegou uma seleção um pouquinho mais forte, a Albânia não venceu, em exceção a essa partida aqui. Correto? Que eu já considero a Polônia um nível um pouco acima da média dos times que a Albânia venceu, tá certo? Bom, gente, apesar da odd não estar fantástica, né, nem nada, eu acredito que a Itália vai ganhar o jogo e esse 1,42 aqui tá justo, tá bom? Mas, caso vocês queiram um tipo de aposta um pouco mais conservador, dá para tentar vir aqui, ó, criar aposta, né? Essa é a segunda opção, criar aposta, Itália ou empate, e aí você seleciona aqui um número de gols mais alto, por exemplo, menos de 4 gols e meio, vai dar uma levantadinha aqui, certo? Vai ser uma odd de 1,22, né? Itália não perde o jogo, né? Itália no empate, menos de 5 gols na partida. Isso aqui dá para entrar numa duplinha, né? Ou numa tripla e tal. Não é a minha primeira opção, tá, gente? Montar essa odd um pouco mais baixa para entrar numa múltipla não é a minha primeira opção. Eu acredito realmente que a Itália vai vencer a partida, tá bem? E a recomendação final é essa. Perfeito? Itália vence. Pessoal, aquele cortezinho maroto aí para vocês, para a gente falar agora de Hungria e Suíça, beleza? Separei aqui para vocês na plataforma do Google mesmo, né? Vamos, gente como a gente, tranquilo e tal, sou gente como vocês. E é o seguinte, a Hungria tem algumas coisas aqui para destacar. A primeira delas é positiva. Nos últimos 11 jogos, né, a Hungria marcou gol em todos, né? Então, somando toda essa parte aqui, mais essa partida aqui contra a Lituânia, a Hungria marcou sempre, né? Então é um time que está acostumado a fazer gol, uma seleção que entra e costuma deixar o seu golzinho. No entanto, o nível de enfrentamento da Hungria é muito menor do que a média da Eurocopa, né? Jogos de classificação para a Eurocopa, partidas amistosas contra seleções menores, né, de menor qualidade técnica. Então eu acho que a gente tem que relativizar esses gols. Eu entendo que é um time que tem esse DNA de entrar para fazer gols, mas o nível de enfrentamento tem que ser considerado, tá bem? E a Suíça, gente, por incrível que pareça, né, algumas pessoas de fora do mundo do futebol acho que não entendem muito isso, mas a Suíça é um time que tem sim sua tradição no futebol, tá bem? É um time que se notabilizou nos últimos anos por sofrer poucos gols, tá bem? A Suíça em Copas do Mundo é dor de cabeça para diversas seleções. Há muitos anos, né? Eu sei que o trabalho muda, os jogadores mudam, mas você vê que é um DNA mesmo daquela seleção, tá bom? Eu já tenho VPN, querido. Daquela seleção. Então, assim, a Suíça ela é muito mais tradicional que a Hungria. A Suíça sabe, né? Tem time, tem formação para frear esse ataque da Hungria, que, de novo, tem enfrentado seleções mais fracas. Então, assim, se você pegar aqui os últimos 10 jogos, se somar aqui, em 5 a Suíça não sofreu nem gol, né? Não sofreu gol em 3 dos últimos 4, certo? Eu acredito que a Suíça pode sim parar esse ataque da Hungria e é nisso que a gente vai trabalhar aqui na Estrela Bet, beleza? Primeiro a gente vai ter a opção de menos 2 gols e meio na partida. Acredito que essa é a melhor opção aí para a gente, né? O retorno com R$100 apostados, o retorno potencial de R$166, é isso? Perfeito. Apagar aqui o bilhete para a gente fazer de outra forma. Agora, se você quiser de repente confiar mais na Suíça, de repente no potencial até da Hungria fazer um gol, mas da Suíça virar a partida, não é a aposta que eu faria, tá bom? Mas a aposta Suíça vence com empate anula também é uma aposta respeitável, tá bem? Tá aqui na parte popular, tá bem? Suíça vence com empate anula. Cadê aqui, ó? Empate devolve a aposta Suíça 1,54, tá bem? Com R$100, retorno potencial de R$54, mais de meia unidade de volta, beleza? Agora assim, confio demais na Suíça, confio demais no under, o que você faz? É uma aposta que de fato eu considerei, né? Você pode ir no Suíça ou empate, correto?
e juntar isso aqui com o under 2,5. Você vai ter uma odd maior, você vai ter uma odd de 2,12. É uma boa odd, tá? E é algo a se considerar, tá bem? É uma boa aposta. Inclusive, vou até botar na revisão aqui, botar aqui, ó, under 2,5 garantido, né? Talvez com Z, né? Pelo amor de Deus. Dupla chance para a Suíça somada, tá bom? Porque de fato a odd é muito boa. Perfeito? Vamos falar de Brasileirão? Vamos falar de Brasileirão. O que a gente tem aqui? Tá rolando a partida do Cruzeiro agora, mas a gente tem aqui a partida do Fluminense, tá bom? Que eu quero falar aqui desse jogo. Pessoal, o que o Fluminense tem? O que o Fluminense do Diniz tem? O Fluminense do Diniz tem um DNA ofensivo pra caramba, até por isso toma gol pra Dedéu, porque assim, o time se lança ao ataque, o Marcelo não é lateral esquerdo nem aqui nem na China, vai pra ponta, se perde. O Diniz ele tem um futebol muito diferente, atrai muita gente, irrita muita gente, mas eu acho que é o seguinte, o Fluminense ele tem um mando de campo muito bom, né? Se você for pegar aqui o trabalho do Diniz já desde o ano passado, você vai encontrar o seguinte, aqui no Fluminense, Brasileirão da Série A, home. O Fluminense não perdeu ainda em casa, apesar de ter uma vitória e 3 empates. Tá aqui, correto? Agora, se a gente for pegar, só para ter uma ideia, tá, gente? É só um comparativo aqui, não vamos brigar por causa disso. O Fluminense é um time que dentro de casa costuma ganhar seus jogos recentemente, esse Fluminense do Diniz, certo? Seja em Copa e seja também no Campeonato Brasileiro. Né? No ano passado foram 13 vitórias em 19 jogos desse tipo, certo? Jogando em casa, e apenas 2 derrotas. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos entender esses 4 jogos do Fluminense no Brasileirão no Maracanã e uma vitória e 3 empates? Vamos entender. Vamos aqui no Fluminense, ó. Sou gente como vocês, gente. Usa a plataforma do Google. Tranquilo. Pessoal, a partida contra o Juventude foi o grande tropeço. Eu vi essa partida, o Juventude estava a mil, teve um erro individual do Fábio e o Fluminense também não jogou muito bem essa partida, tá bom? Não estou aqui para enganar vocês, perfeito? No entanto, essa partida aqui foi fora do Maracanã contra o Galo, né? Foi em Cariacica, se não me engano, e o Atlético Mineiro é um time forte. A primeira partida do Brasileirão também contou com falhas do Fluminense, então assim, só venceram do Vasco, certo? Só venceram do Vasco numa partida polêmica e tudo mais. Então assim, eu tô dando argumentos contra o que eu vou falar, né? Mas o Fluminense, apesar de tudo, esses times que o Fluminense enfrentou, seja o Bragantino, o Vasco é um clássico, né? A gente sabe como é que é, e o Atlético Mineiro, não são times assim que toda hora o Fluminense ganharia tranquilamente e tal, né? Desses 3 que eu falei, o mais fraco, né, com um trabalho mais inconsistente é do Vasco, o Fluminense foi lá e venceu a partida, né? Agora, o grande tropeço está aqui, gente. O grande tropeço está aqui. Não dá para considerar o jogo contra o Galo um tropeço. Quanto o Bragantino, é um time que, cara, tá sempre na parte de cima da tabela, vai acontecer de não ganhar. Assim como o Fluminense pode visitar eles na Baby Shedid e ganhar a partida. Eu acredito que o Fluminense vai levar essa partida. Eu acredito que a odd para o Fluminense vencer o Atlético Goianiense subiu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá 1,66 essa odd. Eu acho que era jogo sem brincadeira para 1,55 e tudo mais, né? Eu acho que esses resultados fizeram com que a odd subisse, mas eu acredito nessa vitória do Fluminense, tá bem? E só pra gente não fazer análise de um time só, né? Vamos abrir aqui e respeitar o Atlético Goianiense e o Dragão. Vamos dar uma olhada aqui. No Atlético Goianiense, o que acontece? É um time que eu respeito, tá bom? É um time que eu acho interessante. No entanto, não vejo força nesse time para vencer o Fluminense, tá certo? Ou até mesmo para empatar no Maracanã. Eu acho que esses resultados ruins do Fluminense vão dar mais força para a equipe. O Diniz é um cara que sabe sair de momentos difíceis. Ele pode até ter colocado o Fluminense numa situação difícil, mas ele sabe sair dela. Não sou tricolor, tá? Caso alguém pergunte. Mas assim, eu acredito mesmo que vai ter vitória do Fluminense. O Atlético Goianiense visitou o Juventude agora, não conseguiu sair com a vitória. Já visitou o Vitória e venceu. Tô quase um trava-língua aqui, né? Direto. Já visitou o Inter e incomodou, né? Conseguiu um empate.
mas eu acredito que isso vai muito mais da inconsistência dos outros do que da qualidade do Atlético Goianiense em si, tá bom? Acredito que o Fluminense ganha essa partida. Então a gente vem aqui, ó, no bloquinho. Vamos lá. Vitória do Fluminense. E, perdão, estou aqui. Meu segundo vídeo, gente, vai ter confusão. Beleza, Bragantino e Juventude. O que a gente tem para falar desse jogo? Muita coisa. Temos muita coisa para falar. Dessa vez eu vou usar a análise aqui do SofaScore. Vou pegar aqui o Bragantino. Red Bull Bragantino. Nem sei se posso falar marca. Perdão, plataforma. Vamos lá. É um time que sabe jogar em casa. Sabe. Todo ano vence grandes times lá no estádio dele e tudo mais. Juventude também sabe, tá bom? Bom que se diga. Só que o Juventude está fazendo início de campeonato muito bom, gente. Essa última partida que eles empataram em casa poderia ter vencido. Empataram, aliás? Eu parei de ver no empate. Acho que foi 1 a 1 contra o Vitória ou eu tô ficando doido? Foi 1 a 1, foi isso mesmo. É um time que tá muito melhor do que muita gente imaginava, tá bem? Não é um time bobo. É um time que, com menos partidas que alguns rivais na luta pelo rebaixamento, na luta contra o rebaixamento, perdão. Aliás, está com 7 partidas, né? Correto. Mas está conseguindo pontuar, tem 10 pontos. Por exemplo, o Vasco tem apenas 6, o Corinthians tem apenas 6, o Fluminense tem apenas 6, tá bom? O Criciúma não vou contar porque tem 5 partidas apenas. O Atlético Goianiense tem apenas 5 pontos, tá bem? O Cuiabá que está jogando nesse momento está com 4 pontos, está perdendo nesse momento para o Cruzeiro. Então, assim, acredito que já até misturei os assuntos, né? Tava valorizando a força do Juventude, tá bom? O Juventude, ele sabe incomodar. Falei aí que ele incomodou o Fluminense, essas outras empatou com outro time. Vamos ver para quem que o Juventude perdeu? Para lembrar, né? A gente acompanha futebol. Somos todos 6 anos. Para quem que o Juventude perdeu essa partida, gente? Perdeu pro Fogão. Perdeu pro Fogão por 5 a 1 aqui, tá bem? Não perdeu para o Criciúma quando visitou o Criciúma, também não perdeu para o Fluminense, tá certo? Então, são times difíceis de... Não vou dizer que o Juventude é um time difícil de ser batido, vai. Mas eu acho que é um time que soube jogar fora de casa, perdeu apenas uma partida, fez gols, fez 3 gols fora de casa já nessas 3 partidas, né? E o Bragantino sabe fazer gol em casa. Pessoal, tudo isso para dizer que ambas marcam, tá bom? A minha aposta para esse jogo aqui entre Juventude e Bragantino é ambas marcam. Cadê? Pessoal, odd acima de 2, tá bem? Tá bem justificado, é uma odd assim, boa mesmo. Se você acha que é demais isso aqui, mas você acredita no Juventude, o que a gente pode fazer é isso aqui, pessoal. Dá para fazer isso aqui também, tá bom? Odd 1,75 para o Juventude fazer um gol. Independente do Bragantino, independente do placar. Juventude balançou a rede, é green, tá bom? Essa é uma opção também. Mas eu vou de ambas marcas, acredito que as duas equipes têm potencial para fazer o gol e vencer a partida, beleza? Um abraço, pessoal!